Vamos lá, senhoras e senhores, eu não quero tomar muito tempo de vocês, então vamos conversar sobre todas essas notícias que saíram ao longo deste dia 14 sobre Jonathan Calleri, sobre sondagem de mercado mexicano, mercado norte-americano, o que o São Paulo atrasou, o que o São Paulo não atrasou com ele. E é o seguinte, antes que falem, Celso, jornalista A falou tal coisa, jornalista B falou tal coisa, eu li isso em tal rede social, eu li aquilo em tal rede social. Rapaziada, Celso barra Tricolor em Pauta hoje em dia por produzir conteúdo, eu acredito mais em determinados jornalistas do que em outros. Eu acredito mais em determinados portais do que em outros. E eu acho que vocês vão percebendo isso aqui ao longo das notícias que eu vou trazendo, tanto em live quanto em vídeo. Já cometi o erro no primeiro ano do meu canal de qualquer notícia de qualquer portal fizesse qualquer menção ao São Paulo, eu trouxesse aqui para discussão. E tem coisa que não merece ser discutida, mas tem coisa que merece ser discutida. Que o São Paulo tá mal das pernas financeiramente, a gente sabe há muito tempo. Assim como o Atlético Mineiro tá, assim como o Corinthians tá, assim como quase todos os clubes estão, tirando o Flamengo, o Palmeiras, o Bahia foi adquirido pelo Grupo City, o Botafogo foi adquirido pelo Textor, que mudou o CNPJ e o cara tem um pouquinho mais de grana, ele consegue tirar de um bolso e colocar do outro. É diferente. O São Paulo não. O São Paulo tem as suas dívidas muito por conta de empréstimos, ações trabalhistas e todas aquelas coisas que a gente costuma comentar aqui. É Daniel Alves, é Jusilei, é Clube X, é Clube Y, é Clube Z. Até me engasguei aqui de tanta gente que o São Paulo deve também, assim como esses outros que eu falei. Tem time aí que deve 1 bilhão e você não vê matéria lá no Donos da Bola, bem grande assim, tá devendo. Não tem, mas estão sonhando com o Gabigol. Enfim, rapaziada, Jonathan Calleri ama o São Paulo. O Jonathan Calleri já deixou isso claro quando, entre 2016, o ano em que ele sai do São Paulo, e até voltar, Botafogo, Palmeiras, diversos times procuraram o Calleri. Isso aqui não sou eu sendo clubista e fã do Calleri falando. Isso saiu notícia na época em portais confiáveis. Não foi qualquer Zé da esquina que comentou o Calleri diz não para tal time. E ainda complementando, no Brasil dou prioridade ao São Paulo, mas agora quero tentar minha vida na Europa, que não deu certo. Mas que não deu certo no seguinte, ele tentou, ele foi pro futebol espanhol, chegou a ter uma breve passagem pelo futebol inglês e não deu certo, não deu tão certo como ele deu no São Paulo e no Boca Juniors. Na América do Sul a gente sabe que o nível é no futebol, principalmente no futebol espanhol e no futebol inglês e no futebol italiano, o nível é outro. Futebol alemão também incluo. Os outros, às vezes o cara que arrebenta aqui consegue arrebentar lá na França, na Turquia, em outros lugares, mas nesses 4 principais aí é um pouquinho mais difícil, o sarrafo sobe. Não quer dizer que quem consegue jogar lá é craque, às vezes o cara não consegue performar aqui por diversos fatores. Mas o fato é de que com a camisa do São Paulo, os números do Calleri são outros, e o Calleri demonstra gostar e muito do clube. Desde que aconteceu o fatídico problema pessoal lá dele, não em relação à namorada, mas em 2016, que ele perdeu um amigo e que o São Paulo ajudou ele, a torcida ajudou ele, teve uma mobilização na época nas redes sociais. Tanto que, pra quem não sabe, a foto de perfil do Calleri nas redes sociais é justamente com a camisa com a foto desse amigo, a força que o São Paulo deu pra ele. Ele nunca esqueceu aquilo e o pai dele também sempre comentou daquilo. Então, se o clube XYZ, se o Cruz Azul do México tá conversando com o Calleri, tem multa, tem um monte de coisa. O Calleri tem contrato com o São Paulo até 2026. E como eu sempre falo aqui pra vocês, não é o cara vir aqui, pega e passa no caixa e leva porque é mercearia. Costumava ser. Ainda, alguns jogadores aconteceu isso, como aconteceu com o Neverton, por exemplo, que foi pro Shakhtar, que eu não gostei. Que o São Paulo vendeu ele pro Shakhtar, o São Paulo arrecadou não sei quantos milhões de Copa do Brasil, de bilheteria. A bilheteria do Morumbi foi mais do que um patrocínio master, foi no mínimo o dobro do que um patrocínio master paga hoje pro São Paulo, e mesmo assim tem dificuldade. E a gente já cansou de falar aqui que essa diretoria e este presidente, Júlio Casares, do qual acho que a gestão tem coisa boa, tem coisa ruim, mas que tem muita coisa ainda a melhorar. Só que as pessoas às vezes se contentam com migalhas, o que eu acho errado. Não se pode normalizar atraso de salário, atraso de direito de imagem, que é praticamente a mesma coisa. O grosso do que os jogadores recebem é através do direito de imagem. E ficar devendo os atletas, a gente já sabe que é complicado no dia a dia para o treinador, para lidar com as situações. Em época de mercado de transferência, aí que o cara escuta um pouquinho mais o empresário. Olha, o pessoal aqui do México está te oferecendo um salário maior e eles não têm histórico de atraso. Esse clube não costuma atrasar, não tem ação na FIFA, não tem nenhum probleminha.
Isso mexe com a cabeça do jogador. Isso pode mexer com o cara de, pô, eu amo São Paulo, mas, pô, eu sou profissional. Eu tenho meu salário, eu tenho minhas coisas a receber e os caras não estão me pagando direito. Não vou entrar aqui no mérito se é 1 ano, se tá devendo 2 meses, se tá devendo 2 semanas. Não é pra dever. Nem Caleri, que a gente ama, que é um ídolo que deixa tudo dentro de campo, e nem um jogador que é reserva, nem um jogador que não é utilizado, não é pra dever ninguém. Pra depois de 2, 3 meses que sair do clube, já entrar na justiça, que é o que a maioria faz. Sai do clube em janeiro, em março já tá entrando na justiça por causa desses problemas, por causa dessa falta de profissionalismo e falta de compromisso, falta de palavra de homem que esses caras que comandam o São Paulo aparentemente não tem. E deixar num ponto em que incomode um Caleri a ponto dele comentar com amigos, sendo matéria do site XYZ, como eu falei pra vocês, a ponto de se incomodar o Caleri pra ele comentar com outras pessoas, já é chato. Mesmo que ele fale, pô, tá ruim isso aqui, tá difícil da galera me pagar, mas pô, é o São Paulo, é o clube que eu amo, tá tudo certo, os caras vão pagar. E ó, o pessoal do México falou comigo, pô, é uma grana, sabe? A gente sabe como é a cabeça de jogador e como tem amigo, empresário, namorada, amante, que pode influenciar. Família, primo, muita coisa influencia. Muita gente tá do lado falando um papinho, pô, São Paulo é legal, mas pô, você pode ganhar mais dinheiro, morar em outro lugar, morar num lugar mais bacana, num lugar exótico, tem tudo isso aí, tá? Mas o que tem de verdade é, o São Paulo deve 2 meses de direito de imagem, parece que tinha quitado um, não quitado o outro, dezembro ainda estava pendente. Falam também de premiações, bonificações por Copa do Brasil e questões contratuais. O Caleri, pela 2ª vez seguida no ano, acho que no começo do ano e no meio do ano ele teve 2 renovações, uma até 2025 e outra até 2026, não sei se por número de partidas, número de gols, alguma coisa, mas ele já tinha esses gatilhos de renovação para até 2026, e acho que o São Paulo tá certo. Quando se trata de um cara como o Caleri, não pode colocar isso no contrato de todo mundo, né? Já pensou se a moda pega e cai até no contrato de um Rai Ramos da vida? Se bem que esse tinha contrato longo também com o São Paulo e agora foi emprestado pro Ceará, né? Mas sobre o Caleri é isso. Lembrando, não esquece de deixar seu gostei, deixar seu like, que bater o vídeo, gente achando que tem que vender o Caleri se fulano pagar a multa. Rapaziada, a gente não acha um outro centroavante como um Caleri ao preço do Caleri, nem com uma vela acesa naquele lugar. Então, desculpa, Caleri é imprestável, invendável, inegociável. Imprestável no sentido de não se empresta, tá? Não é imprestável de não prestar, pelo amor de Deus. Mas, rapaziada, rapidinho, falar pra vocês umas atualizações sobre o caso do Damian Bobadilla. Algumas pessoas estavam falando aí que é o Vasco, o Palmeiras, o fulano, o ciclano, também surgiu o interesse. A gente sabe que muitas das vezes pode ser jogadinha do empresário para aumentar o salário, aumentar um tempo de contrato. Mas até onde a gente sabe, o Palmeiras, segundo o André Hernan, por exemplo, que é um grande jornalista, falou que não tem nada, que o Palmeiras não tava de olho, não tava especulando, não tava monitorando o jogador, não teve qualquer conversa. E ontem os caras estavam no Morumbi terminando de trocar minutas. Então é questão de minutos ou questões de dias do jogador ser anunciado no São Paulo, o Damian Bobadilla. Inclusive, vamos fazer uma menção honrosa aqui. Eu vi algumas coisinhas dele na internet, vi algumas estatísticas, mas o cara com nome de jogador bom, né? Às vezes ele pode vir aqui e não dá certo, mas o nome dele é maneiro pra caramba. Damian Bobadilla, o Damian Bobadilla, o nome é maneiro, isso é inegável, o nome dele é bacana, tá? O narrador vai narrar assim, ó, Gol de Bobadilla, dá até até eu que não sou narrador, dá um tesão narrar aqui pra vocês. Mas, ao que tudo indica, tá próximo já de ser anunciado. E, falando em anúncio, isso aqui não é rindo, porque o cara não é, eu não acho ele mau jogador, mas também estão colocando uma expectativa nele, eu acho que acima do que ele pode entregar. O Ferreirinha, rapaziada, tá sendo tratado pelo São Paulo, é outra coisa que tá sendo noticiada, como um presente de Natal para a torcida. O São Paulo quer anunciar o Ferreirinha até o Natal pra, né, só faltou embrulhar, botar num pacotinho, alguma coisa do tipo. Fazer isso com o Lucas Moura, falar, ó, torcida, eu já cansei de falar aqui em lives, em vídeos para vocês, se no dia 23, 24 de dezembro o São Paulo anunciar lá Lucas Moura por mais 3 anos, pô, aí é um puta presentaço de Natal. Agora o Ferreirinha podia ser, né, também anunciado. Não tô falando pra não trazer o cara, mas, pô, tratar o Ferreirinha também com essa expectativa, com essa presente de Natal pra torcida, calma lá também, né? Pô, com todo respeito ao Ferreirinha, acho até que é ruim pro próprio cara gerar essa expectativa, né? Pô, ano que vem, os jornalistas maldosos ou os clubistas pro outro lado, os caras que querem ver o mal do São Paulo, o que eles vão falar? Ó, o Ferreirinha vai perder um gol, vai perder um pênalti, vai errar uma jogada, o que os caras vão fazer? Ó, tá aí o presente de Natal que a torcida do São Paulo ganhou ano passado. O São Paulo pode estar 1000 maravilhas, pode estar bem pra caramba. Mas o presente de Natal tá mal. Às vezes é ruim pro próprio cara, e são coisas que saem na mídia
que às vezes os próprios dirigentes falam sem maldade, pô, a gente quer anunciar até o Natal como um presente aqui pra torcida. Às vezes é sem maldade o negócio, sem também criar essa expectativa. Mas a gente sabe que, pô, o torcedor pode olhar aquilo e falar, pô, chegou o Ferreirinha, vai presente de Natal, vai fechar nosso ano Copa do Brasil e contratação de bons jogadores. Acho que o São Paulo tá ativo no mercado e gosto disso. E só para finalizar toda essa questão do Caleri, para eu já liberar vocês aqui do vídeo, você deixar o like, deixar os seus comentários, se inscrever se foi sua primeira vez aqui também. O Caleri, quando foi tratar a lesão no tornozelo dele, quando ele foi tratar o tornozelinho dele depois ali do clássico contra o Corinthians, que inclusive ele meteu o gol chupa, o Caleri ele fala já mirando na Supercopa do Brasil. Ou seja, não é um cara que está mirando o mercado X, Y, não tá mirando o mercado árabe, não está mirando o mercado norte-americano, mirando o mercado mexicano. Ele está focado aqui no São Paulo. O que não pode é essa falta de profissionalismo do São Paulo de não arcar com aquilo que é cumprido. Eu acho um absurdo o São Paulo estar pagando ainda o Lazarento lá que está lá na Espanha, mas infelizmente por contrato o São Paulo tem que pagar esse cara. Infelizmente o São Paulo tem que ir lá e honrar. E é bom honrar com quem tá aí, é bom honrar com esses caras que foram campeões. Se você tinha lá o bicho, a bonificação, não sei o que pra ser campeão, pague. Senão não assina, não fala, ó, vocês vão receber isso aqui. Não cria expectativa, não vá prometer uma coisa que você não pode cumprir. E isso é uma lição de vida também, tá, rapaziada? Esquece de deixar o like, comentar como você recebeu essa notícia do Caleri, se você ficou assustado assim como eu. Gente, como eu sempre falo aqui, nessa época de mercado de transferência, cuidado com o que vocês estão lendo e não caiam em notícias equivocadas. Tamo junto como sempre, vamos São Paulo.